No longo prazo, a desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o alcance do desenvolvimento sustentável. Os mais vulneráveis muitas vezes têm menores expectativas de vida e apresentam dificuldades de se libertarem de um círculo vicioso de insucesso escolar, baixas qualificações e poucas perspectivas de empregos de qualidade. A revitalização econômica contribui para criar melhores condições para a estabilidade e a sustentabilidade do país. É possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. O ODS 8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e as formas análogas ao trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o alcance pleno de seu potencial e capacidades. ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Agenda 2030. Olá, no ar mais uma edição do Educando para a Diversidade, um espaço de construção de diálogos sobre respeito e inclusão dos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos que cercam o direito ao trabalho: o desemprego, o trabalho escravo, as contribuições da Constituição de 88 para o mundo do trabalho e a importância das ações afirmativas para a igualdade de oportunidades. Nesta temporada, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, os nossos convidados participam de forma virtual. E para o diálogo de hoje, nós recebemos Deise Benedito. Ela é mestre em Direito e Criminologia pela UNB e especialista em relações étnico-raciais e de gênero. Também está com a gente o Vitor Hugo de Almeida, que é doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP e docente na Unesp em Franca. Deise e Vitor, muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer tê-los aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Eu também agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom, vai ser um bom diálogo, porque, né, assim, mais um dos nossos temas, assim, muito importantes para a gente dialogar. E eu queria começar justamente falando uma coisa. Vitor, assim, o trabalho ele é considerado um direito, né, porque ele é um dos principais meios de inclusão do indivíduo, né, na sociedade, que prevê formas de viabilizar sua participação social, econômica e política. É isso? Pois bem, o trabalho ele é sim um direito, né, previsto inclusive na Constituição da República de 1988 como um direito fundamental, né, então positivado o direito ao trabalho na Constituição vigente. E embora se entenda que é só um direito pela composição de remuneração para garantir o sustento ou outras necessidades mais básicas, trabalho, na história, ele se ressignificou, né? Então, se no início, né, das primeiras modalidades de trabalho, como o trabalho escravo, se entendia o trabalho como uma tortura, com um aspecto negativo, né? O trabalho se ressignificou no decorrer, né, da história, de modo a importar também outras formas de constituição e realização humana, né? Então, nós temos aí tanto a importância do trabalho, a fundamentalidade do trabalho na perspectiva individual, né, desenvolvimento das potencialidades do sujeito, né, de modo a ele desenvolver criatividade, relações interpessoais, se transformar e transformar o seu entorno, né, como sujeito de direito, como cidadão, como também na perspectiva social, no sentido de interação com os outros sujeitos que participam daquele contexto ambiental
e, portanto, aí interage, né, por meio dessas interações constitutivas socialmente e culturalmente. Então, é sim um direito, né, um direito obrigado, inclusive, como princípio, não é, um preâmbulo da Constituição Federal, né, o valor social do trabalho, e também a nossa Constituição, para efetivar esse direito fundamental, prescreve em diversos dispositivos, né, o direito ao trabalho, como a título de exemplo, no artigo 7º, né, os direitos, né, as garantias mínimas aos trabalhadores, no artigo 8º sobre a Constituição Sindical, né, no artigo 200, inciso 8º, sobre o meio ambiente do trabalho. Então, nós temos diversos, né, há um corte transversal na Constituição Federal, de modo a garantir esse direito fundamental aos trabalhadores. Então, é sim um direito. E Deise, o Vitor trouxe, né, que assim é garantido e ele passa a ser, né, um direito fundamental a partir da Constituição, né, de 88, porque ao longo da história, né, as relações de trabalho, elas foram tendo a sua normatização através de leis, né, consolidadas na CLT, né, de 43, mas assim, as relações do trabalho foram sendo, né, organizadas ao longo da nossa história, né? Então, quando a gente fala da organização do trabalho, muito bem colocado o que o Vitor apontou, eu trago uma questão mais que eu abordo sempre com muita clareza, com muito cuidado, né? O que se reconhece como trabalho no Brasil? Se nós só reconhecer todo o processo da construção desse país, o trabalho, a força utilizada para o desenvolvimento dessa nação, seja na agricultura, seja na mineração, né? Ou seja, em outros setores da vida, até chegar no setor industrial, passou também pelo processo da escravização no Brasil. Quer dizer, esse processo de escravização que levou indígenas e levou também inúmeros milhões de africanos a trabalharem, passa a ser reconhecido ao longo de vários processos históricos de luta. O reconhecimento da força, né, a força despendida de cada pessoa na produção de bens de consumo, etc. Então, eu sempre falo, né, uma coisa é você falar trabalho pós-Constituição, outra coisa é você falar trabalho antes das constituições, no processo colonizador do Brasil, no processo republicano no Brasil, no tempo do Império. Então, essas relações de trabalho, o Brasil ele foi forjado em cima do trabalho forçado, com o uso da força, da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Ao longo da história, né, a população africana, a população indígena, a população pobre desse país fizeram inúmeras, né, insurreições sobre esse processo de trabalho. Eu digo que o direito do trabalho no Brasil, por parte da população brasileira, foi achado nas ruas, foi achado no chão de fábrica. Essa que é a grande verdade. A constituição do que é trabalho. Existe uma relação secular que relaciona trabalho forçado, aquele trabalho que exige um esforço público, físico muito grande, como trabalho. E o outro trabalho que você desenvolve do meio intelectual ou então em outras condições não é valorizado como trabalho. Vide a situação das empregadas domésticas, por exemplo. O reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho e não como um simples ato do que você, alguma coisinha que você está fazendo, né? Então, tem todo um processo histórico de reconhecimento, né, para que se tivesse a questão do direito ao trabalho com toda essa legislação, esse arcabouço de legislação que temos na atualidade. Pois é, e mesmo com todos esses processos, né, todo esse processo histórico de legislações e de reconhecimentos e de, né, consolidações de leis e um olhar nacional, um olhar internacional, né, onde o Brasil faz parte de tudo isso, a gente ainda encontra situações, né, análogas ao trabalho escravo que remete a todo esse pensamento que a Deise e que vocês apontaram antes, né? Nós temos aqui como dado, 111 dos 267 estabelecimentos fiscalizados em 2019
houve a caracterização da existência dessa prática, com 1.054 pessoas resgatadas, né? Esses são dados do radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que é o ministério que incorporou, né, as atribuições do extinto Ministério da Educação. Então, mesmo sendo um crime expresso pelo Código Penal, essas situações análogas ao trabalho escravo, a gente ainda encontra, né? E que, como a gente vê, é uma violação ao direito ao trabalho, não é isso, Vitor? É isso, exatamente. Se no século XX, né, a luta foi pela conquista de direitos dos trabalhadores, o século XXI ele foi entendido como dedicado, né, à efetivação dos direitos sociais. Mas eu digo que nós estamos pontuando muito mal nesse nosso compromisso de efetivação desses direitos sociais, e falo da realidade brasileira, com tantos retrocessos, né, que verificamos aí nos últimos tempos, que acabam por, de alguma forma, prejudicar ou desestimular essa efetivação desses direitos sociais. Embora, mesmo com o reconhecimento em diversos diplomas, inclusive internacionais, convenções, a OIT, a 29, a 105, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, do valor social do trabalho, né, e da erradicação de todas as formas de trabalho forçado, das piores formas de trabalho, nós ainda encontramos, né, essas modalidades perversas de trabalho nos tempos atuais. Então, eu digo que o trabalho, a história do trabalho acaba nos mostrando que esses desafios apenas assumem outras roupagens com o passar do tempo. Então, se as primeiras lutas, e talvez a maior no início, quando se conquistou, né, os direitos dos trabalhadores, fosse aí a limitação da jornada de trabalho, hoje não são raros os casos de ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, pleiteando, por exemplo, horas extras que não foram pagas. Né? Se ainda lá, quando da Constituição da Organização do Trabalho, né, com a edição de convenções para erradicar, né, o trabalho forçado, eu estou falando lá da década de 1940, né, nós ainda não conseguimos erradicar, né, essas formas degradantes de trabalho, essas modalidades degradantes de trabalho, como é o trabalho análogo à condição de escravidão. Então, nós percebemos, inclusive nos últimos tempos, algumas medidas que foram suprimidas, né, e acompanhamos, inclusive, nos últimos anos, né, sobre a ação, né, dos tribunais superiores, a título de exemplo, proibindo a divulgação da lista suja do trabalho escravo, e aí o Brasil ele acaba tendo prejudicado o seu compromisso de erradicação dessa modalidade de trabalho. É preciso que nós entendamos que, inclusive, é preciso ter uma visão inclusive mais abrangente sobre o trabalho análogo à condição de escravidão, que, embora ele traga resquícios do trabalho escravo, ele se reinventou. Então, no trabalho análogo à condição de escravidão, não é necessário que eu tenha uma supressão, né, da manifestação de vontade daquele trabalhador. Né? Pode ser que ele não esteja contido fisicamente, né? Ele não tenha sua liberdade cerceada fisicamente. Liberdade pode acontecer, essa supressão da liberdade pode acontecer também de forma psicológica, né? No sentido da necessidade daquele trabalhador do emprego, no sentido daquele trabalhador não ter acesso à informação de que teria direitos, né? Como falamos de imigrantes, né, de pessoas que não têm uma formação, não têm direito à informação, não têm a informação efetivada e não conseguem entender quais são seus direitos naquela relação. Mas o que caracteriza esse trabalho, o que é de fato demonstrado através dos dados que estão levantados, como exposto agora, é que o trabalho análogo à condição de escravidão é aquele trabalho que culmina na supressão das condições mínimas de trabalho. Né? As condições mínimas que qualificam esse trabalho, que reconhecem esse trabalho como um trabalho digno, né? Que é um dos primados também dispostos na Constituição, a dignidade da pessoa humana. Agora, então, né, reinventados, como você disse, né, Vitor? A gente pode mudar as formas, mas os objetivos são os mesmos, né, Deise? Quando você resgata lá as origens dessas relações de trabalho, né? Se a gente poderia chamar de relações, né? Porque, assim,
quem seriam hoje, então, essas pessoas, né, submetidas a essas violações de direitos? Porque nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando de idosas, né? Se a gente for falar da questão de empregadas domésticas, que nós não temos casos muito longes ainda nesse ano que a gente sabe, né? No espaço, no campo, mas também no espaço urbano. Né? Nós temos pessoas submetidas a essas violações, mas nós também temos as pessoas criminosas. As que cometem esses crimes e o quê? Elas é uma visão de mundo perversa, né? E pretendem a impunidade. Como é que é isso, Deise? Nas relações de trabalho no Brasil, existe a questão da impunidade, existe a questão da ausência de políticas públicas para a população, principalmente a população trabalhadora. Quem é a população trabalhadora no nosso país atualmente, né? O Vitor trouxe bem um quadro muito interessante, principalmente quando ele aborda a questão dos refugiados e dos imigrantes. Né? Não são poucos os casos que nós acompanhamos de trabalho análogo à escravidão que estão submetidos os imigrantes, principalmente os bolivianos, os haitianos, né? E outras populações que buscam, venezuelanos, que buscam para o direito à sobrevivência. Porque as relações de trabalho implicam que o trabalho é um direito humano. Direito a trabalhar é um direito humano, né? É um direito fundamental, é um direito humano primordial numa sociedade capitalista, numa sociedade que foi desenvolvida através da força do trabalho. Então, não tem outra maneira das pessoas poderem sobreviver a não ser trabalhando. Então, do ponto de vista dessa exploração, o que acontece é a certeza da impunidade, entendeu? É que favorece algumas práticas, né, violadoras de direito, ferindo a dignidade humana. Ah, mas ele não está registrado, mas ele está trabalhando. Melhor que ele estiver aí na rua roubando. Quer dizer, essas relações, entendeu? A pessoa que oferece o trabalho, mesmo nessas condições, ele ainda sai como uma pessoa boa. Ele está oferecendo trabalho, ele está oferecendo a oportunidade das pessoas sobreviver. Só que as condições são as mais perversas possíveis. Né? É que nem se fala, as empregadas domésticas, elas têm hora para entrar, não têm hora para sair, entendeu? Os operadores de telemarketing, em que condições que muitos deles trabalham, né? O pessoal que trabalha em compensação bancária, quer dizer, tem muitos trabalhos não visibilizados, né? Que não grande a grande mídia, mas que as pessoas estão trabalhando com uma série de violações, principalmente trabalhando sob o ponto de vista do assédio moral. Se você reclamar, você vai ser demitido. Se você ficar mais do que 15 minutos, né, no seu lanche, você vai receber uma repreensão, entendeu? E pode ser demitido. Quer dizer, existe também todo um processo para garantir, né, a subordinação e a submissão das pessoas em determinadas situações de trabalho que são levadas justamente pelo assédio moral. Bom, Deise, nós pensando na questão de acesso e oportunidade, como é que a fabulação, né, fazendo uma menção a Milton Santos, da meritocracia, ela viola essa questão do direito ao trabalho? Porque aí eu estou pensando em mecanismos, né, que discriminam e excluem, né, um perfil de população, né, em processos seletivos. Quando a gente vai falar exatamente sobre a meritocracia e a ocupação no mercado de trabalho, nós temos que voltar novamente à questão dessa construção do trabalho no Brasil. Né? Qual é o tipo de trabalho, quem tem direito ao trabalho e como é esse trabalho e qual é o objetivo desse trabalho. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? De um país, né, que passou pelo processo de mais de 350 anos de escravidão, pós-escravidão entrou num processo de desenvolvimento e nesse processo de desenvolvimento não foram incluídos nem os povos indígenas, nem a população negra, nem a população pobre. E aí o que você tem? Quando você tem todo esse processo, você teve a influência de teorias racistas com peso muito grande. Né? Quer dizer, você teve as teorias de Lombroso, de Gomindo, de Nina Rodrigues, que estão vistas até hoje. Então, o trabalho forçado, o trabalho menos qualificado, o trabalho que compreende-se, que despende menos força intelectual, né? Esse é o trabalho dirigido às pessoas mais pobres e com baixa instrução. Então, esses eu posso explorar à vontade porque eles não têm nem o que reivindicar, eles ainda estão trabalhando.
Quando eu vou falar de trabalho, um trabalho de produção intelectual, né, nas linhas da medicina, da engenharia, do direito, ou mesmo de gerenciamento de empresas, né, ou direção de grandes empresas, aí o que eu faço? Eu desqualifico todo o conhecimento, né, que poderia ter sido trazido por populações negras, porque eu tenho uma relação, né, de um processo de embranquecimento relativa à questão do desenvolvimento com a cor da pele. Então, numa teoria que o Brasil precisou do embranquecimento, da vinda de europeus para cá, acredita-se que esses europeus traziam já um conhecimento. Porém, ao mesmo tempo, esse conhecimento, ele desqualifica qualquer conhecimento de povos africanos no Brasil, descendentes de africanos no Brasil, de mulheres, né, pessoas com deficiência. Então, você tem um modelo de desenvolvimento excludente e nesse mercado de trabalho se escolhe aqueles que vão trabalhar em determinados lugares. Então, quando você entra num banco, quantos gerentes de banco você tem? Né? Se você entra, né, numa loja, determinada loja, quantas balconistas negras você tem? Se você entra nas diretorias das grandes empresas, quantos negros você tem na gerência, na presidência de grandes empresas? Não é pela falta de conhecimento técnico, não é pela falta de responsabilidade e nem é a falta de competência para desenvolver qualquer atividade. Isso passa pela imagem que a empresa quer passar para o seu público final. Essa participação dessa população fere a imagem e fere também o objetivo do público final. Então, como você está num desenho que desenvolvimento está ligado ao eurocentrismo, à pureza racial, que se relaciona com a branquitude, você vê essas pessoas fora desses lugares, porque indiretamente ou diretamente você não associa a empresa. Entendeu? A empresa, o desenvolvimento da empresa não está relacionado à diversidade, que é um grande equívoco. Entendeu? É a diversidade que propõe o desenvolvimento, são vários olhares sobre o mesmo aspecto no processo de desenvolvimento. E também esse modelo de desenvolvimento que está aí, eu não sei se atende às nossas necessidades quando atinge um caráter discriminador, né, machista, muitas vezes homofóbico, né, e altamente racializador na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala desse processo de trabalho, nós estamos falando dessa tal meritocracia, né, que diz, não faz porque não se esforçou. Só que existe uma questão que é a própria história dessa população, o acesso a políticas públicas, o acesso à educação, o acesso à qualificação, o acesso à universidade. Quer dizer, e secularmente existe uma dívida histórica com essa população que trabalhou mais de 350 anos sem ter garantido nenhum acesso aos meios de produção e desenvolvimento com dignidade e qualidade de vida, principalmente levando em consideração o princípio da dignidade humana e da não discriminação, que é tão dito e tão comentado dentro da OIT, dentro da 169 e outros tratados e convenções que o Brasil é signatário. Entendeu? Então, existe uma violação. Então, se a gente tem um mercado de trabalho que eu tenho 69% de brancos e brancas nas gerências e nas diretorias, a gente tem uma população de mais de 40% vivendo a subcidadania nesses mercados de trabalho dentro dessas empresas. O racismo está presente de forma estrutural nos órgãos públicos e também no serviço privado. E isso prejudica principalmente o processo da diversidade do mercado de trabalho e da participação igualitária na ocupação de postos. A cor da pele não pode ser um impedimento para um processo que se diz civilizatório em prol do desenvolvimento e que possa, a partir daí, garantir os direitos e a representatividade necessária num país tão diverso como o nosso, com mais de 50% da população negra. E o trabalho não pode acabar sendo, então, esse espaço de reprodução das desigualdades, né, como violação de direito, né? Vitor, levando em consideração, lógico, tudo isso que a Deise trouxe, né, eu olho, vejo essa questão, né, de reprodução de desigualdades, de espaço de exclusão. Então, eu fico pensando, né, a gente pensa assim, sobre a importância e a necessidade de políticas, né, que garantam acesso e inclusão. Isso para a gente começar a falar sobre igualdade de oportunidade. Né? Então eu fico pensando assim, como é que essas políticas, por exemplo, de reserva de vagas em universidades, em concurso público, como é que elas afetam positivamente a questão do mundo do trabalho?
não é? Porque aí a gente fala de pessoas negras, mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência, né? Nós vemos toda uma população que passa por esse processo de exclusão, né? Fico pensando como é que, para a gente começar a falar de igualdade de oportunidades com políticas importantes. Sim, é muito importante compreender, né, e foi muito bem pontuado pela professora Deise, né, que a nossa Constituição Federal ela pregou aí os princípios da dignidade e da não discriminação, né? De acordo com isso, a falácia da meritocracia, evidentemente, ela prejudica o direito ao trabalho. Porque se entendermos a meritocracia como um sistema que privilegia aquele que tem mérito, né, aquele que alcança melhores méritos, é evidente que a meritocracia ela só vai funcionar para grupos homogêneos, iguais, né? E não é isso que nós temos no contexto do nosso país, não é isso que nós temos no contexto do trabalho, né? Nós temos pessoas com diferentes realidades, diferentes oportunidades de acesso à informação, à formação econômica, social. Então, eu não posso, né, evidentemente, instituir um sistema que tratará isonomicamente essas pessoas, né? Ou seja, oferecerá as mesmas oportunidades, a mesma forma, o mesmo caminho, né, de oportunidade, e não só o ingresso, né, ao contexto do trabalho, né, como também a permanência, né? Então, o direito ao trabalho, ele não prevê apenas o ingresso, a inclusão desse trabalhador, mas a permanência dele também no contexto do trabalho. E alguns até chamam essas ações como discriminação positiva, mas eu não entendo discriminação com viés positivo. Então, eu preferiria até falar em ações afirmativas, como foi colocado aqui. Sim. E elas são importantes porque elas desmontam esse sistema, essa estrutura da meritocracia, no sentido de oferecer oportunidade àqueles que não têm as mesmas condições do que aqueles que usualmente alçam aí as suas posições das melhores universidades, dos melhores empregos, no sentido de oferecer oportunidades iguais. Porque se a gente pensar que essas pessoas não partem nas mesmas condições pelos caminhos da vida até alcançar aí as universidades, até alcançar os postos de trabalho, nós certamente compreenderemos que a meritocracia é uma falácia e que, de alguma forma, né, de todas as formas possíveis, ela prejudica esse direito ao trabalho. Agora, sim, prejudica o direito ao trabalho, é importante entender a gravidade disso. Porque se o direito ao trabalho é um direito humano, e o que são direitos humanos? Direitos intrínsecos à condição humana, independentemente de qualquer raça, nacionalidade, cor, enfim, né? E isso a meritocracia fulmina, né? A meritocracia fulmina. E fulmina no sentido de impedir que essas pessoas tenham aí o acesso a um trabalho em condições dignas, que permita que elas desenvolvam cidadania e condições para satisfazer suas necessidades mais primárias e seus anseios, né? E muito bem pontuado pela professora Deise, né? Que é a diversidade que importa no desenvolvimento empresarial, da cidadania, de um país, e a meritocracia, sem dúvida nenhuma, fulmina essa diversidade e, por corolário, o desenvolvimento. Então, quando nós estamos falando dessa questão da importância das políticas, dessas ações afirmativas, a gente percebe que existe mesmo, né, um estímulo no mundo corporativo ao reconhecimento e à valorização da diversidade, né, porque as ações afirmativas são políticas públicas e são políticas privadas também, né? Existe esse estímulo para que as iniciativas privadas valorizem a questão da diversidade. Existem empresas que estão, né, que têm assumido a sua responsabilidade social nesse processo, com processos de inclusão e processos de permanência. Como têm sido esses projetos? É importante considerar que nós temos, né, políticas públicas, tanto no âmbito das universidades, para o ingresso na universidade pública, né? Falo pela Unesp, né, que tem aí a sua reserva de 50% das vagas, né? Como também temos, né, legislação, né, e políticas públicas para o ingresso e a permanência no trabalho. Contudo, nós ainda temos desafios, né? Porque um panorama é existir a disposição legal e a política pública, a outra é efetivá-las. Então, o desafio ele se dá em razão dessa efetivação. À guisa de exemplo,
se pensarmos aí que existe uma legislação que prevê, né, e que estimula a contratação de pessoas com deficiência, por muitas vezes nós constatamos, inclusive por meio de pesquisas, né, desenvolvemos pesquisa no âmbito do mestrado na universidade, que demonstra que, embora haja lei, ainda é muito tímida a efetivação desse direito ao trabalho às pessoas com deficiência, né, por conta de ausência de fiscalização, por conta de inadaptação do contexto laborambiental para essas pessoas. E aí, embora essas pessoas ingressem, elas encontram uma organização do trabalho despreparada, um contexto laborambiental hostil e não permanecem na atividade. A ausência de fiscalização pode, por exemplo, levar o empregador a não contratar, a não ocupar aquelas vagas que são destinadas às pessoas, por exemplo, com deficiência. No âmbito das mulheres, né, embora haja uma proteção legislativa às mulheres, tanto na legislação interna brasileira, como também por meio de convenções da Organização Internacional do Trabalho, nós ainda, no presente século, verificamos mulheres com dificuldade de alçar cargos, né, ou seja, a ascensão dentro do contexto do trabalho, como também a dificuldade dessas mulheres e a privação dessas mulheres a salários igual paridade que homens, né? Então, nós vemos diversos desafios enfrentados aí por esses grupos, né, que têm as suas vulnerabilidades no contexto do trabalho, embora haja essas políticas públicas, tanto no âmbito do trabalho como no âmbito do ensino. Mas, Deise, é necessário que a gente cada vez mais, né, valorize essas políticas, porque, como trouxe o Vitor mesmo, nós temos uma dificuldade, né, do reconhecimento da mulher, da questão do reconhecimento da necessidade, da questão econômica, né, do salário da mulher, nesse espaço, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de ações afirmativas nessas iniciativas privadas, não é isso? É uma questão muito séria. O Vitor apontou principalmente o grau de desigualdade entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. E, ao mesmo tempo, isso é visto por muitas empresas pela ausência de fiscalização, muitas vezes do próprio Ministério do Trabalho, através dos seus procuradores e seus fiscais, de observar isso e buscar, a partir, né, de notificações, ou mesmo audiências, ou mesmo exigir o cumprimento, né, que essas empresas cumpram, né, se homem e mulher fazem a mesma função, merecem ganhar o mesmo salário. E isso não acontece. E quando acontece, entendeu? É muito raro mulheres ocuparem o mesmo lugar. Então, você tem um processo de uma discriminação sistêmica em relação às mulheres negras, às mulheres com deficiência. Um exemplo disso do que o Vitor está dizendo é quando uma mulher fica grávida, ela tira licença, não passando o tempo necessário, ela é dispensada do trabalho. Entendeu? Sendo uma violação de direito fundamental, extremamente cruel com essa mulher e com a criança que, a partir do momento que a mãe está grávida, já tem direitos, né, estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere à primeira infância. Né? Quantas e quantas empresas não têm, né, o auxílio creche para essas mães trabalhar, por exemplo, né? Quanto dessas empresas não têm outros auxílios que podem ser incluídos na vida dessa mulher trabalhadora e que não colocam? Então, você tem uma sociedade que ela hierarquiza os direitos, né? Ela vem numa visão altamente machista, misógina, sexista, dentro das relações, né, hierárquicas, né, dentro dessa relação do patriarcado branco, né, e que subtém ainda as mulheres como pessoas incapacitadas para exercício de determinadas funções, mesmo que ela se desempenhe, que ela tenha uma produtividade para o além do exigido, ela ainda vai continuar ganhando menos. Você vê essas relações de trabalho, né, principalmente no que se refere à meritocracia, com lances terríveis, né, de discriminação. Um exemplo que nós tivemos, né, foi a questão da greve dos entregadores no nosso país. Ficou claro
ficou claro as péssimas condições de vida desses jovens. Por quê? Não se tem emprego, é isso que a gente oferece. Ou você pega isso ou não pega nada. E a questão das cotas e das ações afirmativas, elas vêm justamente para equiparar o princípio da igualdade. A equidade que já vem pronunciada no artigo 5º da Constituição Federal, a necessidade da equidade, tratar desigualmente aqueles que secularmente foram tratados com desigualdade, visando a proporção de direito para ambas partes. E isso, lamentavelmente, existe uma grande resistência que passa pelo racismo, pela misoginia e pela LGBTfobia e também esse acesso contra as pessoas com deficiências, subordinando essas pessoas à incapacidade laboral, né? Então, eu ofereço condições péssimas de trabalho e depois eu digo, olha, a vaga está aqui, a pessoa aqui não sentiu vontade de trabalhar. Mas só que você não adaptou às reais necessidades dessa pessoa, respeitando os direitos fundamentais dessa pessoa, que é de desenvolver, de trabalhar e ter uma sobrevivência digna na nossa sociedade. Vitor, nós falamos sobre a questão, né, do direito ao trabalho. Eu queria trazer um pouco um dado sobre desemprego, né? Nós temos aqui um dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua referente ao primeiro trimestre de 2020, que diz que mais de 3 milhões de pessoas procuram emprego há 2 anos ou mais. Essa mesma pesquisa fala sobre esse cenário de desalentados, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário de desalentados, né? Quem são essas pessoas, quais são os motivos, porque são pessoas que têm um cenário de desistência, de busca de emprego, é isso? Sim, os dados ainda eles são mais agravados se considerarmos aí os efeitos da pandemia, né, que trouxe aí crises econômicas e sociais consideráveis. Em dados divulgados pelo IBGE no mês passado, são 14 milhões de desempregados, com uma alta de 43% entre maio e setembro desse ano. Então, os dados ainda mais se agravam numa perspectiva pandêmica. Uma pandemia que desnudou, escancarou, né, a realidade do trabalho no país, né, porque entre o trabalho degradante, o trabalho informal, até que se chegue ao hipersuficiente, que assim entendeu a reforma trabalhista, a existência de trabalhadores hipersuficientes, nós temos aí uma gama, uma infinidade de modalidades de trabalho, de condições de trabalho, e foi isso que essa pandemia deflagrou. E essa situação ainda mais agrava, né, o contexto, né, as condições de vida daquelas pessoas que já se encontravam sem uma ocupação antes desse período, que são esses desalentados, que por um motivo ou outro, sobretudo aí pela dificuldade, né, em ingressar no contexto do trabalho, desistem da busca do trabalho e vão, evidentemente, aí, se ativando vez ou outra, ou às vezes até não tem essa oportunidade, em subempregos, em condições aí, indignas de trabalho, né? Então, são essas pessoas que não conseguem alçar, aí não conseguem alcançar um posto de trabalho e, portanto, frustrado aí está o direito ao trabalho que deveria ser garantido a todos e a todas, né, por ser um direito humano positivado pela nossa Constituição Federal. Desde o Vitor fala para a gente sobre, nesse, né, cenário de desalentados aí, ele traz essa questão do agravamento, né, que a pandemia traz desse, né, cenário, desse processo histórico, né, que a gente fala sobre que evidencia as desigualdades, né, no Brasil. E aí, olhando para isso, a gente tem algumas políticas, né, algumas questões que a gente pondera. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a perspectiva do renda mínima atuando nisso, né? A importância do renda mínima nisso. No que se refere à questão da pandemia, como o Vitor bem falou, escancara as desigualdades, né? Todas as chagas que estavam abertas, agora elas foram mais abertas e mais esgarçadas. Quando a gente vai falar do subemprego, então quem já estava subempregado, com a pandemia, praticamente entra na extinção do direito ao trabalho, porque
o subemprego já era condição terrível. Então, esses subempregados, dependendo da situação, do lugar que eles estavam desenvolvendo suas atividades, a pandemia fez até que muitos perdessem até esse lugar ou abrisse mão de alguns direitos trabalhistas para se manter no trabalho. Houve negociações para manter determinadas pessoas em determinados postos, porém, sob algumas condições. Ou eu tenho isso, ou eu não tenho nada disso, ou eu tenho menos ainda daquilo que eu já tinha. Então, é melhor eu ficar com o que eu tenho, senão eu não vou ter nada. Então, essas relações foram muito colocadas em jogo. A questão do renda mínima, que era no início, né, foi proposto que fosse R$200 de renda emergencial, nesse caso, depois de muito esforço, conseguiu que se fosse ampliado para 300. Porém, boa parte dessa população ainda não conseguiu acessar esses recursos, entendeu? E muitos daqueles que acessaram tiveram várias complicações no que se refere a perder 2, 3 pessoas dentro de casa que perdem o trabalho. E aí, nem todos esses 3 vão conseguir ter aquela renda mínima. E essas são as condições. Quer dizer, a pandemia ela veio para também alertar sobre todos esses processos de desigualdade. Com a pandemia, você tem hoje uma cifra de quase 14 milhões de desempregados, e atingindo principalmente a juventude, né? Que aí aquela juventude, aquela geração nem trabalha, nem estuda e nem tem emprego. Quer dizer, é uma situação terrível. Então, a gente tem que olhar como que vai ser o futuro dessa geração pandemia, desses jovens da pandemia, a situação dos órfãos da pandemia, que foram jovens, mulheres e crianças que perderam seus entes da pandemia, a questão do impacto da ausência de uma renda daquelas famílias que perderam alguém na pandemia, entendeu? E, principalmente, aqueles que contraíram, foram infectados no seu exercício de trabalho, entendeu? E que sobreviveram, porém devem ter sequelas, e onde muitas vezes não foram nem indenizados pelas empresas, que forçosamente, indiretamente, tinham que estar lá no seu trabalho. Ser contaminado no ambiente de trabalho, né? Eu considero isso como um acidente de trabalho. Então, não foram muitos, só foram poucos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos que foram contaminados. Esses processos virão aos tribunais com direito a uma indenização, onde muitas pessoas não poderiam, né, poderiam não estar trabalhando, ou se estivessem trabalhando, teriam que estar com todos os equipamentos previstos pela OMS. Essa que é a grande questão. Quer dizer, existe um descaso muito grande com as vidas humanas no nosso país. Sim. Essa é uma situação seríssima, principalmente no mercado de trabalho. E quando se fala de renda mínima, a gente sabe como é que vivem as populações da periferia das nossas cidades, das regiões mais longínquas do campo, né? A necessidade de ter uma renda que realmente atenda às necessidades das famílias nesse processo da pandemia e principalmente no pós-pandemia, onde a gente vai ter que estar bem alerta para o número de pessoas desempregadas, desassistidas, principalmente pelo fechamento de muitas lojas, muitas empresas, por conta da pandemia, que quebraram justamente pela falta real de investimento para sua manutenção e seguridade durante todo esse processo. Sim. Quero convidar vocês agora para olhar para um cenário de possibilidade. Quero convidar vocês para conhecer 2 afroempreendedoras. A Tabata, que é produtora de moda e leva para o seu trabalho a identidade e a valorização da mulher negra. E também a Tita, que é cabeleireira especializada em cabelos crespos e cacheados. Vamos ver o VT. A gente não foi criada para ser dona do nosso próprio negócio, então a parte da administração para mim é bem difícil. Eu tenho aprendido bastante aqui com as meninas da Casa Autoral, mas eu ainda tenho muito que aprender. E também quando eu preciso de orçamentos ou de novos produtos aqui para o salão. Eu noto que por ser negra, as coisas são mais difíceis. Quando as pessoas veem minhas fotos no Instagram, as coisas ficam mais complicadas, porque elas acham que eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho entendimento sobre aquilo que eu falo. Eu acredito que a minha contribuição seja ajudar muitas mulheres e homens a aceitar o cabelo natural, que eu acho isso muito importante para a autoestima e até a forma como a pessoa
pessoa se posiciona na vida. Isso aconteceu comigo e eu vejo isso acontecer bastante aqui no salão. Eu não faço parte de nenhum grupo aqui em Bauru, mas eu noto que nós negros a gente tem se unido muito mais e um acaba indicando o trabalho do outro e isso foi um movimento bem bacana. Desde que eu comecei a trabalhar com a Afromix em 2013, eu sempre enfrentei muitos obstáculos, né? Para me colocar ali no espaço do empreendedorismo, né? Então, nunca consegui acesso a crédito, por exemplo, para investir no meu negócio. Eu sempre tive que estar trabalhando em outro lugar para poder financiar os meus projetos, os meus trabalhos, né? Então, isso era uma coisa que dificultava muito, né? A gente não tem muito acesso a essas informações de como, de gestão, né, financeira, de como administrar um negócio. Então, no começo a gente apanha muito, no começo a gente perde muita grana, a gente faz muita coisa errada justamente por não ter conhecimento, né? A gente sabe que tem lugares aí que fornecem informações, cursos, capacitação, mas muitas vezes esses lugares, essas informações não chegam até os empreendedores negros, até o afroempreendedor, né? Eu espero que cada vez mais mulheres negras possam se aprimorar, se aperfeiçoar, serem capacitadas para ocupar cargos no empreendedorismo brasileiro e que a gente cresça cada vez mais. Muito inspirador conhecer histórias potentes como as das afroempreendedoras Tabata e Tita. Parabéns, mulheres! Daisy, o afroempreendedorismo é uma possibilidade de geração de renda e de valorização cultural, não é isso? Sim, se eu for falar de afroempreendedorismo, eu posso dizer que durante o processo do período da escravização no Brasil, principalmente as escravas de ganho, aquelas que trabalhavam para os seus senhores, iam para as ruas vender os produtos a pedido de seus senhores e, de quebra, também já faziam alguma coisinha para sobreviver. Ou vendiam uma tapioca, ou vendiam uma cocada, e desse dinheiro de um outro produto, elas iam juntando para a compra da carta de alforria. Então, a questão do afroempreendedorismo, né, de como colocar o seu produto para ser vendido e daí gerar renda, não é uma coisa que começou hoje. Né? É uma coisa que secularmente sempre foi utilizada. Basta você revisitar a história da escravidão no Brasil, a história brasileira, né? Você vai verificar isso. Várias personagens de legendas, principalmente, mostram mulheres com seus tabuleiros, entendeu? Vendendo frutas, né? Ou sendo aguadeiras, ou muitas vezes sendo amas de leite. Quer dizer, existia sempre métodos de fazer com que o dinheiro rendesse ou que o dinheiro chegasse. Na questão das mulheres de escravas de ganho, né? Tinha até redes de proteção entre elas mesmo para esse dinheiro circular, até mesmo uma moeda própria no Brasil, né? Agora, quando essa reportagem também, ela aponta um fato muito importante, quer dizer, como é você, enquanto mulher negra, se firmar nesse mercado como empreendedor? Como é que você tem acesso aos cursos, às qualificações necessárias, quando a informação não chega e quando chega com valor alto para você fazer esse curso? Entendeu? Quer dizer, o quanto que você vai despender para fazer determinados cursos em determinados lugares que vão poder te ajudar. E como é você entrar nesse mercado competitivo, né? Esse mercado da venda, esse mercado da exposição desse produto, esse mercado da qualidade. Como é o trabalho de você competir nesse universo, né, que é praticamente cruel, desumano e degradante, desleal, de você impor o seu produto e como você vai colocar o preço nesse seu produto a ponto que possa atingir várias pessoas. Porque nós temos uma sociedade de consumo. A sociedade brasileira, ela é capitalista, ela é consumista. Historicamente, as famílias que trabalham já com esse tipo de empreendedorismo, ela tem esse negócio e já tem outros mais. As famílias negras não, vão ter esse como primeiro negócio. Então, existe todo um processo secular de afroempreendedorismo, só que esse afroempreendedorismo está buscando entrar nesse comércio formal, nesse comércio, né, dominado pela branquitude, né, e desafiando as estatísticas de sobreviver com dignidade a partir da sua própria produção. Sim. Essa que é a grande questão. Sim. E, Vitor, existe aspectos
legais, né, que diferenciam a questão do trabalho autônomo da questão do empreendedorismo, é isso? Sim, é isso. Nós temos aí uma infinidade de espécies de trabalho, né? A relação de emprego é uma espécie, né? O trabalho autônomo é outro. O trabalho autônomo é o trabalho desenvolvido sem vínculo empregatício, né? No qual o trabalhador aí, ele assume os riscos do empreendimento e dirige a própria prestação em um negócio. Já o empreendedorismo, ele é um pouco diferente, porque ele envolve a capacidade de enxergar uma necessidade, de enxergar uma dor, e encontrar soluções para isso, investindo recursos e reinvestir nesses recursos para a expansão do negócio, né? Então, existe aí, embora possa parecer muito sensível, né, essa diferença, ela traz impactos aí consideráveis para se diferenciar um autônomo de um empreendedor. E esse empreendedorismo, ele pode se dar através de um negócio, de um projeto ou de um movimento como forma de devolver resultados a um determinado nicho, uma determinada comunidade, né? Essa questão, essa diferenciação, né, e até mesmo o entendimento do que é o empreendedorismo, ela retornou com bastante força agora nesse período da pandemia. Até porque algumas atividades, como por exemplo os entregadores, né, de entregadores por aplicativo, foram aí taxados como empreendedores, o que se distancia muito do entendimento do que é empreendedorismo, porque uma das diferenças mais básicas é que esse entregador teria que ter condições de desenvolver o seu negócio, reinvestir nele, e nós sabemos que isso não acontece nessa modalidade de trabalho, nessa espécie de trabalho, né? Então, agora, acho que tão substancial quanto essa diferença entre o trabalho autônomo e o empreendedorismo, entre o empreendedor e o autônomo, é também entender quais são os desafios no país para ser empreendedor, né? E isso foi bastante, inclusive, reverberado nos últimos tempos, até porque o Brasil ele não estimula o empreendedorismo, né? Essas pessoas elas têm os mais diversos tipos de desafios para empreender, como, por exemplo, formação quanto à gestão de pessoas, gestão do próprio negócio. Se a gente pensar que as pessoas que estão nas universidades, como, por exemplo, cursando Direito, não têm essa capacitação, não têm essa informação de como gerir pessoas, gerir um escritório, quanto menos essas pessoas que vão empreender, né? Então, o desafio já parte tanto na questão da formação, do acesso à informação, melhor dizendo, como também em relação às burocracias, né? O Brasil hoje, para se abrir, né, para se constituir uma microempresa individual, leva cerca de 80 dias. A Nova Zelândia, que está no ranking, no topo do ranking, que apresenta maiores facilidades para se entender, né, meio dia consegue cumprir todos os procedimentos, né? E não bastasse essa burocracia que envolve na elaboração, registro de contrato social, até a inscrição no cadastro da Previdência Social para emissão de nota fiscal, há um outro desafio que obsta, né, esse empreendedorismo, que é a alta carga tributária e o parco retorno desse tributo, né? Então, esses empreendedores não têm o retorno desse valor, né, pago, e não conseguem acesso, né, a capital de giro, a empréstimos nas instituições financeiras. Então, esses desafios postos dificultam bastante o empreendedorismo no Brasil. Mas, felizmente, né, os brasileiros, né, conseguem aí encontrar caminhos, né, e como a reportagem vista aí, consegue alcançar êxito, né, mas muito esforço do povo brasileiro para driblar todos esses desafios, tanto na perspectiva do poder público, né, das burocracias, quanto também da falta de acesso à informação. Sim. Bom, eu agradeço muito vocês pela conversa de hoje, esse nosso diálogo sobre direito ao trabalho e todas essas questões que o cercam. O nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Deise, pela participação de vocês e por esse diálogo tão rico. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo, né, por um tema tão relevante, sobretudo no contexto atual. Obrigada, Deise.
Eu agradeço também o convite, foi muito bom dividir esses momentos com o Vitor e com você. Agradeço mais uma vez o convite que foi dado e é importante nós refletirmos para além da pandemia, nosso futuro daqui para frente, né? E principalmente as relações de trabalho que sejam mais humanitárias, mais dignas e mais justas. É isso, é isso. Obrigada. E eu agradeço também a você e a sua companhia nesse diálogo que nós tivemos hoje sobre o direito ao trabalho. Porque o Educando para a Diversidade fomenta discussões sobre inclusão e diversidade e conta com o apoio do convênio Unesp Santander. No nosso canal no YouTube, você confere os episódios já exibidos. Se inscreva e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!